Fala aí, concurseiro, tudo certo com vocês? Me diga uma coisa, você preferia revisar assim, através da leitura da lei seca, ou através de um resumo, um mapa mental, um material seu, para que você possa fazer uma revisão mais rápida e eficiente depois? Eu sempre estou falando aqui no canal sobre a importância de fazer bons resumos, sobre a importância de fazer mapas mentais. Então, por que não construir um mapa mental do começo ao fim com vocês? Então é isso que eu vou fazer agora e vou usar a lei 13.869 de 2019, a lei de abuso de autoridade, uma lei que cai para praticamente qualquer concurso de segurança pública. Então, para quem está estudando, tem essa lei no edital de estudo também. Vamos pegar aqui os principais pontos da lei, da parte geral, mas o meu objetivo não é ensinar essa lei, até porque eu não leciono direito. O objetivo aqui é a gente chegar no consenso de como construir um bom mapa mental que vai ajudar a acelerar os nossos estudos, né? Eu acho que você revisar, revendo o PDF ou revendo a videoaula não é a melhor maneira de se revisar, né? Você vai gastar muito tempo. No pré-edital, eu acho que vale a pena sim investir em construir bons resumos com mapas mentais, por exemplo, porque você consegue revisar depois a lei em 2, 3 minutos. Isso fica muito rápido, né? Até menos, para ser sincero. Então imagina passar ali um mapa mental 30, 40 vezes até o dia da sua prova. É possível se um mapa mental for bem feito, tá? Então vamos lá, como que eu construiria um mapa mental para essa lei? O mapa mental ele vai funcionar primeiro, tem que ter uma hierarquia e uma ordem. Eu gosto de usar a leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que ele é feito por blocos de assunto, né? Como se fossem gavetas. Os assuntos principais que tem na lei ou no seu assunto vão ser as gavetas maiores e a gente vai colocando pequenas gavetas dentro dessas gavetas maiores. A gente vai abrindo aí cada assunto. É assim que funciona um mapa mental. E é interessante porque é assim que a gente memoriza também as informações, é assim que a gente decora a matéria, né? Através de blocos de assunto e não dados isolados. Nosso cérebro não funciona assim isolado, né? São blocos de informação. Por exemplo, aqui na lei de abuso de autoridade, a gente identifica lá na lei, tem 5 grandes assuntos na parte geral. Eu já vou colocando isso no meu mapa mental. Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, assim que o meu organismo. A lei fala sobre sujeitos do crime, ação penal, quais são os efeitos da condenação, as penas restritivas de direito e as sanções civil e administrativa. Então, quando eu bato o olho no meu mapa mental, vejo esses grandes botões assim de assuntos, eu já sei de uma forma geral sobre o que vai do que vai tratar a lei, né? E é isso que deve ser um bom mapa mental. Você tem que bater o olho e já saber sobre a estrutura geral do assunto falado, né? Então, por isso que é importante essa hierarquia, essa ordem. Tem muitas pessoas que gostam de construir o mapa mental do centro para a periferia. Isso é bastante normal, também funciona. Eu pego no centro um assunto principal e vou ramificando para as periferias, assim, também é legal. Mas eu prefiro construir dessa forma. Acho que funciona melhor, acho que a gente consegue expandir mais o mapa mental. Quando a gente constrói do centro para a periferia, às vezes com muito assunto, a periferia fica cheio de galhozinho, né? Que não, se eu vou descendo, né, de cima para baixo é infinito, eu posso descer para sempre, né? É legal que depois a gente vai adicionando mais assuntos, vai encorpando o nosso mapa mental. Se eu estou fazendo uma lei de abuso de autoridade e erro uma questão, eu venho aqui e puxo mais um galinho e assim por diante. Olha lá, por exemplo, na lei dos sujeitos do crime. Na lei, ela fala sobre 3 grandes assuntos. Agora eu vou ramificando cada botão desse. Sobre agente público, ela vai trazer exemplos de sujeitos do crime e fala sobre a finalidade específica. Ou seja, já bato o olho e vejo ali. Para ser sujeito ativo de abuso de autoridade, eu tenho que ser um agente público e agir com uma finalidade específica. Ou seja, a minha ação tem que buscar um objetivo, que no caso aqui é ou prejudicar alguém, ou beneficiar a si mesmo ou uma outra pessoa, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Isso de forma alternativa, ou seja, eu agindo com uma dessas finalidades, eu já sou sujeito do crime. Vai crescendo o nosso mapa mental e a gente vai entendendo como é que ele funciona, né? Sei que vocês vão perguntar onde que eu estou fazendo esse mapa mental. Esse aqui eu construí no aplicativo Xmind, mas tem vários outros também aplicativos, inclusive gratuitos, que funcionam, tá? Na parte de agente público, ele vai dizer que o agente público é um servidor ou não no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las e, lógico, que abuse do poder, isso de forma cumulativa, ou seja, ele precisa trazer essas 3 características para ser configurado como um agente público para a nossa lei de abuso de autoridade. Aí eu puxo mais ali em verde, dizendo que é cumulativo. Isso é outra coisa que eu acho muito interessante de mapas mentais, a gente consegue puxar aí outros em outra cor ali, puxar e juntar
várias características semelhantes, como que eu fiz ali com cumulativas e alternativas. Aí eu, olhando ali, fica muito mais fácil eu ver, né, que as 3 características têm que ser cumulativas e ali embaixo superfinalidade específica, que é a alternativa, basta uma para se configurar. Fica fácil de ver a lei. Às vezes, lendo a lei seca, isso não é tão fácil assim, né? E no mapa mental a gente consegue agrupar essas informações. Outra coisa que eu acho muito interessante. E por fim, na parte de sujeitos dos crimes, ela exemplifica, traz alguns exemplos de quem seria sujeito desses crimes, né? Servidores públicos ou militares e membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, tribunais, ou seja, a galera toda aí é um rol bem amplo. Na parte, depois eu parto para o meu próximo assunto, sempre dividindo aí por hierarquia, né? Ação penal, em regra ela é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público toca ela de ofício, mas ela pode ser também uma ação penal privada subsidiária, se não intentada no prazo legal. E aí a gente se socorre do Código de Processo Penal para lembrar que esse prazo é de 5 dias ou 15 dias, a depender se o réu está ou não preso. E diz ainda que deve ser exercido no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, mas isso é Código de Processo Penal, a parte que está especificada na nossa lei, tá? Então o importante aqui é que eu bata no meu mapa mental o olho e veja que a ação penal, em regra, ela é pública incondicionada, mas ela pode ser sim penal privada subsidiária, e aí tem uns garinhos especificando esses detalhes, tá? Efeitos da condenação, como é que eu faria esse resumo nessa parte? Bom, são 3 os efeitos, né? A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, a inabilitação do CMF, aqui eu usei uma sigla para deixar meu mapa mental ainda mais curto, CMF é cargo, mandato ou função pública, essa inabilitação é por 1 a 5 anos, ou então a perda de fato desse meu CMF. E aí eu vou usar daquele meu artifício de puxar mais um tópico ali por fora para agrupar linhas que têm característica em comum, né? A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, ela tem efeito automático. A segunda e terceira característica, que é a perda ou inabilitação do CMF, não. Ela deve ser motivada, não é automático e só é aplicada se for reincidente. Ou seja, a segunda e a terceira tem que ser reincidente e deve ser motivada. A primeira não, a obrigação de indenizar é automática. A pessoa fez o abuso de autoridade, ela automaticamente vai sofrer esse efeito da condenação, que é a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Olha como é que fica muito mais fácil eu ver e diferenciar isso olhando em um mapa mental do que em uma lei. Isso é muito importante, são informações importantes que eu consigo jogar em outras cores e fica bastante organizado, né? É bastante importante nós usarmos palavras-chave. Eu acho que isso é uma grande habilidade. A habilidade de quem faz bons mapas mentais é justamente isso, saber puxar só palavras-chave. A gente não pode pegar a lei seca e ficar dando Ctrl+C e Ctrl+V que não vai adiantar de nada, né? Então, olha só como é que a gente está construindo o nosso mapa mental. Só por palavras-chave, ó, lá em cima em sujeitos dos crimes, é um agente público, servidor ou não, certo? Agente público, que abuso do poder. Então eu pego o cerne, o núcleo de cada frase, só a ideia principal e jogo ali no mapa mental. Então ele fica bem compacto, a gente só tá lendo o que interessa pra gente, tá cortando tudo que é excesso, tá? Então tem que ficar bem parado esse mapa mental. Em efeito, em penas restritivas de direito tem que saber que ela substitui a pena privativa. E são 2, que é a prestação de serviços ou a suspensão do exercício de CMF. Somente essas 2. E sanção civil administrativa, a lei diz que independe da criminal, ou seja, são instâncias independentes. E aqui a gente fecha nosso mapa mental da parte geral. Agora me fala aí, se eu bato o olho aqui, eu consigo ver uma ordem, uma hierarquia? Cima para baixo, esquerda para direita? Ok. Eu consigo ter a ideia da estrutura geral da lei sobre os principais assuntos tratados? Consigo também. Eu consigo entender como é que está acontecendo essas ramificações, que em sujeito do crime ele vai falar sobre agente público, vai trazer exemplos e uma finalidade específica de cada agente? Consigo isso também. É importante eu fazer essa divisão por grupos, por exemplo. Tem uma parte da lei que fala sobre agente público, só que em outro parágrafo, misturando ali, por exemplo, com a finalidade específica. Exemplo, não, eu organizo isso e trago de volta para agente público. É importante sempre ter essa ordem. Então eu consigo também ver certinho como funcionam essas ramificações. Outra coisa, o meu mapa mental está construído utilizando palavras-chave ou está usando frases extensas escritas como é na lei seca? Não, aqui eu usei só palavras-chave, estou encurtando e mesmo assim tá bem compreensivo, né? Usando palavras-chave eu consegui compreender bem. Tem excessos de imagens ou de cores? Eu tô querendo fazer algo bonito ou para mim estudar? Não, aqui eu usei 2 cores, o azul e o verde só,
e poucas imagens só para ilustrar mesmo. Nessas imagens eu nem usaria na verdade, só porque eu estou trazendo isso aqui em um vídeo, mas as cores sim são importantes, né? Dependendo, imagens são importantes também, mas a ideia aqui é que fique algo bem objetivo e você não pode perder muito tempo. Quanto tempo que demora para fazer um mapa mental desse? Você vai demorar para ler a lei ali uns 20 minutos, mas para fazer o mapa mesmo, uns 5 minutos, depois que a lei está bem compreendida, tá? Não é para demorar, é para ser rápido. Não vale a pena fazer resumo? Eu acho que é difícil dizer que não, né? Se eu faço resumo bem feito rápido, e agora? Quanto tempo será que eu demoraria para ler esse meu mapa mental? Olha, vou dizer para você que se falar que mais de 2 minutos, estou mentindo, tá? 1 minuto aqui, ó, olhando, eu já consigo entender toda a estrutura. E a ideia é que estudando isso 30, 40 vezes até o dia da prova, eu vou ter um mapa mental dentro da minha cabeça e não mais no papel. Conforme eu vou aprendendo cada tópico, eu posso inclusive ir lá nos aplicativos Xmind, assim, por exemplo, e escondendo as informações. E aí, se eu sentir necessidade ou esquecer, eu coloco elas para aparecer de novo. Então a ideia é que o seu mapa mental fique cada vez menor conforme você vai mais sabendo. Então você vai olhar só aquilo que realmente importa depois e cada vez mais ele vai passando para sua mente, né? Essa é a ideia. Então me conta se você usa mapas mentais, o que você acha, como é que você faz os seus resumos. Eu quero saber de vocês se vocês gostam disso, se vocês já fazem, compartilhe comigo e vamos continuar estudando para os concursos policiais, né? Tá cheio de polícia civil aí na praça, é hora de aproveitar.